Capítulo 318. Visita noturna do filho favorito de Deus. A luz dourada do sol logo desapareceu no horizonte, e as ondas douradas no rio também perderam a cor quando o sol se pôs. Antes do meio da noite, Fei entrou nas tendas de seus homens e checou-los. Depois de mais de meio dia de descanso, Drogba e Torres recuperaram-se quase completamente. Afinal, Fei usou tanto poção de saúde quanto sua aura para tratá-los. Fei não usou poção de saúde e sua aura dessa vez. Em vez disso, ele permitiu que seus corpos se auto-recuperassem dos últimos ferimentos. No entanto, Secha ainda estava na condição estranha. Ele estava respirando normalmente e seu coração estava bombeando normalmente também. Fei ainda não conseguiu acordá-lo ou fazer novas descobertas. Parece que eu preciso de alguns médicos mais experientes para vir e verificar isso. Ou, eu posso esperar até que esta competição termine e encontre eu mesmo espada perversa blindada de prata para descobrir o que está acontecendo. Fei disse a outros para cuidar de Sesh, e então deixou Pierce e Drogba assumirem temporariamente o controle militar do acampamento de Chambord. Quando estava no meio da noite, Fei mudou para o modo assassino. Depois que ele inspecionou o acampamento em segredo, ele desapareceu nas montanhas Moro. Em menos de 10 minutos, ele apareceu no campo de batalha enorme que estava na camada externa das montanhas Moro. Muitos dias haviam se passado, mas todos os conjuntos mágicos ainda protegiam firmemente esse campo de batalha, enquanto a poderosa energia mágica fluía para dentro deles. Parecia que eles estavam tentando prender esse campo de batalha lá dentro. Embora ele soubesse que o homem misterioso não viria mais e as matrizes mágicas não o ajudariam em termos de treinar o poder espiritual, ele ainda queria vir aqui e vê-lo novamente habitualmente. Além disso, havia outro motivo importante. Ele estava aqui para apagar todos os vestígios dele. Por alguma razão, ele sentiu que esta era a única maneira de apagar algum tipo de perigo em um estágio inicial. Após uma hora, Fei finalmente apagou todos os seus próprios rastros com cuidado. As únicas coisas que poderiam ser encontradas no campo de batalha eram os selos espaciais espirituais do punho e as auras daquele homem misterioso e daquele misterioso assassino. De pé em uma colina que estava fora do campo de batalha, Fei olhou através das montanhas enquanto o vento agitava seu cabelo. Fei pensou naquele homem misterioso e semelhante a um pai. Ele sabia que ele não viria mais. Depois que ele deu outra olhada no campo de batalha, ele saiu correndo das montanhas e voltou para o acampamento de Chambord. Talvez ele nunca mais voltasse aqui. Sua Majestade, você finalmente está de volta. Oleg, que estava patrulhando com os soldados de Chambord, correu para Fei depois que o viu. Este gordo parecia muito ansioso, e obviamente havia algum assunto urgente que surgiu. Quem veio? Fei viu uma delicada carruagem mágica que emitia uma luz prateada estacionada dentro do acampamento de Chambord. Havia cerca de 60 cavaleiros em armaduras de prata e capas negras em volta da carruagem. Uma cruz vermelha podia ser vista claramente em suas placas peitorais. Fei estava confuso. Eles são da igreja. Sim, Sua Majestade. Grandes personagens. O filho favorito de Deus Senhor Kaká, bem como o acompanhante sacerdote de Robe Vermelho Baleze. Eles estão esperando por você há algum tempo. Oleg estava obviamente com medo das pessoas da Santa Igreja. Depois que ele viu o retorno do rei, ele rapidamente correu e sussurrou no ouvido de Fei. Pouco depois de Fei deixar o acampamento, o Sr. Kaká, o padre Baleze e outro padre acompanhante de São Petersburgo vieram. Eles disseram que estavam aqui para ver o rei de Chambord. Como Fei não estava aqui, eles estavam esperando em uma barraca por mais de uma hora. Fei assentiu e não mostrou nenhuma expressão estranha. Embora ele calmamente tenha pedido a Oleg que relatasse sua chegada, ele ficou muito chocado. Por alguma razão, o filho favorito de Deus, o Sr. Kaká sempre se interessou por ele.
Ele enviou convites a Fei quando ele lutou com os 4 cavaleiros executivos, e ele convidou Fei novamente quando o sacerdote Balese foi para a sede da Blood Edge. Se alguém fosse tratado assim pela Santa Igreja, eles teriam aceitado o convite e ido o mais rápido que podiam. No entanto, Fei tentou o seu melhor para evitá-lo. Ele ainda não tinha feito uma visita ao filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, que era da Montanha Sagrada e estava passando por São Petersburgo. Havia várias razões pelas quais Fei não queria ir. Primeiro de tudo, Fei foi influenciado por sua experiência de vida anterior, e ele não acreditava em deuses. Em segundo lugar, o Padre Zola e seus capangas, que residiam em Chambord, eram arrogantes e autoritários. Eles deixaram uma impressão ruim na mente de Fei. Como resultado, Fei não gostava dessa enorme casa de poder, a Igreja Sagrada. Terceiro de tudo, Fei tinha o poder de necromancer do Diablo Vorut, e ele usou isso antes, quando ele estava defendendo Chambord na primeira batalha que ele entrou. Embora o poder de um personagem não vaze quando Fei estivesse usando outro personagem, Fei queria ficar longe da Santa Igreja por precaução. Nos últimos meses, Fei já sabia mais sobre a Santa Igreja em comparação com antes. A Santa Igreja odiava o poder dos mortos-vivos mágicos. Eles odiavam tanto que parecia que a magia dos mortos-vivos tinha arruinado suas famílias. Assim que vestígios de magia dos mortos-vivos eram encontrados, a Santa Igreja implementaria uma cruel política de ferro e sangue, onde eles prefeririam matar 1000 pessoas inocentes do que deixar o morto-vivo escapar. No continente Azeroth, as pessoas foram afogadas em rios, queimadas em cruzes ou penduradas em árvores a qualquer momento por estarem relacionadas com magia dos mortos-vivos. Sem exageros, se alguém dissesse que Chambord estava ligado a um mago morto-vivo, a maioria da realeza de Chambord seria morta, isso se a cidade não for completamente eliminado. A mesma coisa aconteceria se a pessoa que relatou fosse um mendigo na esquina da rua. Afinal, a política ferro e sangue da Santa Igreja seria 100% mantida. Fei realmente queria evitar esse filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, mas aquele homem procurou por ele de forma proativa. Droga! Todos os inimigos devem se conhecer. Fei pensou. Os cavaleiros que guardavam a carruagem mágica olhavam para Fei com hostilidade e zombaria enquanto Fei caminhava em direção à tenda onde Chambord hospedava seus convidados. Aos olhos desses cavaleiros, Fei era um pecador por nem sequer aparecer nos convites do Senhor Kaká. E quando o honorável Senhor Kaká veio até este pequeno acampamento, esse pequeno rei até se atreveu a mantê-lo esperando. Ah, Rei Alexandre! Foi difícil, mas finalmente nos conhecemos. Assim que Fei entrou na tenda, o riso alto do sacerdote Balese soou. Fei olhou para cima e viu o padre de primeira linha que ele encontrou antes de se levantar de seu assento e caminhar em direção a ele. O padre tinha um sorriso caloroso no rosto e cumprimentava Fei educadamente. O mais velho ainda usava o robe velho que estava cheio de manchas brancas e pretas, bem como um par de sapatos feitos de cascas e gramíneas. Seus cabelos brancos e barba branca emitiam uma aura atemporal. Embora ele parecesse sábio, ainda havia uma leve sensação altiva nele. No entanto, essa arrogância estava bem escondida e era difícil descobrir. Sacerdote Balese era uma pessoa poderosa que Fei conheceu na caverna subterrânea dentro da sede da Blood Edge. Ele também era um sacerdote de primeira linha da Igreja Santa. Esse ancião não atrairia a atenção de ninguém, não importava onde ele estivesse. No entanto, a atenção de Fei foi agarrada por um homem que estava sentado ao lado de Balese. O jovem estava sentado em um assento mais honrado e sorria enquanto se levantava. Este jovem tinha 20 e poucos anos. Seu cabelo castanho estava tremulando um pouco, e seus traços faciais mostravam perfeitamente o que significava ser bonito. Com os olhos claros cheios de seriedade e sinceridade, as pessoas automaticamente gostavam dele. Seu corpo era magro, mas ele não parecia fraco. Seu peito largo e braços fortes demonstraram seu físico perfeito. Ele estava vestindo um manto de igreja padrão preto e branco.
Era limpo e simples. No entanto, as tiras de ouro ao redor do pulso de seu manto adicionaram uma aura nobre a ele. No geral, ele era tão brilhante que parecia que ele era o filho dos deuses que ficou para trás neste mundo. Sem uma introdução, Fei sabia que esse homem devia ser o filho favorito de Deus, o Senhor Kaká, que era da montanha sagrada apenas olhando para ele. Depois de ver o quão perfeito este Senhor Kaká era, Fei, que estava muito orgulhoso de si mesmo, até se sentiu um pouco ciumento. Este era um homem perfeito. Por alguma razão, Fei de repente pensou em Domingues quando viu o Senhor Kaká. Tanto Domingues como Kaká eram tão bonitos que era chocante. Um simples olhar deles faria muitas garotas e mulheres gritarem e desmaiarem. No entanto, eles eram um pouco diferentes. O segundo príncipe era mais descontraído e mais frio. Por outro lado, Kaká era mais brilhante e otimista. Um deles era como a lua e o outro como o sol. Todos eles eram especiais em seus próprios caminhos. Em seus mundos, todas as outras pessoas eram como as estrelas. Não importa quão brilhantes as estrelas tentassem brilhar, elas nunca poderiam ser comparadas a estas duas.